Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito mais uma vez bem-vindos ao canal Cinemar. Eu estou comentando aqui os filmes concorrentes ao Oscar e o filme de hoje é Bugônia, né, com direção do Yorgos Lanthimos. Vamos lá. Para falar de Bugônia, eu queria deixar assim bem claro uma coisa, né? Eu acho que alguns filmes, especialmente como Bugônia, eles são filmes que eles deixam margem para diversos tipos de interpretação. E pelo que eu vejo no caso de Bugônia, Bugônia é exatamente um filme que deixa margem para uma série de interpretações. Ele é um filme que ele pode ser comentado talvez de forma objetiva, né, na forma dele, como acontece, né, em que 2 personagens, o Fred e o Donnie, eles estão ali, né, eles acreditam que existe uma divisão no mundo, né, uma divisão no mundo entre os humanos e os, vamos dizer assim, extraterrestres, que depois a gente descobre que é o povo de Andrômeda. E aí, então eles armam um plano, né, os 2 bolam um plano para, vamos dizer assim, defender a humanidade, né. Então eles bolam um plano, e aí, né, contando um pouco do filme, mas isso já acontece no começo do filme, então não é nem um spoiler em si. Eles bolam um plano para, né, tentar salvar o mundo desse povo de Andrômeda, e aí, esses 2 personagens, né, o Fred e o Donnie, eles têm uma característica específica, porque o Fred é uma espécie de mentor do Donnie. O Fred ensina as coisas para o Donnie, e o Donnie, que é aquela pessoa que ele praticamente parece, né, e parece, isso fica muito evidente, ele não tem uma capacidade nenhuma de desenvolver nenhum tipo de pensamento, então ele simplesmente acata a tudo que o Fred ensina, né, a ele. E eles têm, né, não, desculpa, não é Fred não, é Ted, desculpa o erro, tá, é Ted. O Ted, ele tem, né, essa visão, que é uma visão, né, e depois eu vou comentar isso quando eu for entrar nas minhas considerações sobre o filme, mas o Ted, ele tem uma visão que lembra aquelas teorias da conspiração, né, e ele ensina isso, ele passa isso ao Donnie. Então eles bolam esse plano que leva, né, ao sequestro da Michelle Pfeiffer, que é uma empresária de sucesso no ramo da biomedicina, no ramo da indústria farmacêutica, né. E daí o filme se desenrola dentro dessa lógica, né, de um Fred e um Donnie lidando com uma pessoa que ele seria um extraterrestre, mas ela nega, e o filme vai nessa pegada. Esse é um comentário mais objetivo sobre o que é o filme, sem contar um pouco do filme. Mas na verdade eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco sobre minhas impressões sobre o Bugônia. Porque eu acho que o filme Bugônia, e aí, é claro, vocês que estão assistindo o vídeo, vocês podem e provavelmente irão discordar da minha posição. Mas eu tô vindo aqui trazer a minha opinião sobre o que eu acho do filme. O que eu, por exemplo, acho como significação desse filme, porque eu acho que ele tem uma mensagem, por trás do que acontece, muito grande. Então eu quero trazer aqui minha impressão sobre o que eu acho sobre essas mensagens que ficam por trás, né, de Bugônia. E para isso eu queria dizer que eu acho que Bugônia tem uma característica muito interessante, porque Bugônia tem muitos poucos personagens que aparecem com destaque. São basicamente 3 personagens que aparecem com destaque: o Ted, né, a Michelle e o Donnie. São os 3 personagens que aparecem com muito destaque. E eu acho que eh, a grande o grande mérito de Bugônia consiste exatamente em fazer desses personagens muito ricos, por tudo que eles representam. Porque, na verdade, em Bugônia, eu não vejo essa questão de bem e mal. Isso seria talvez empobrecer esses personagens. Mas esses personagens carregam na característica deles muitas marcas da sociedade atual, seja para o bem, seja para o mal, ou para qualquer coisa que seja, mas sem talvez querer levar para esse lado do bem e do mal, porque talvez isso não seja necessário.
mas eu acho que eles carregam neles essas características. E agora sim eu vou exemplificar o que eu estou querendo dizer com isso. Por exemplo, quando a gente pensa no Ted, né, que é o personagem ali que é uma espécie de mentor do Donnie, ele fala, por exemplo, desse problema, dessa divisão entre humanos e extraterrestres, né? É, ele fala, por exemplo, que isso está levando à destruição das abelhas, ele até inventa, né, lá o DCC, e ele vê isso como um problema, né? Mas o Ted tem a questão da mãe dele, que ela tem um problema sério de saúde e ela sofre na mão né, da indústria que ele mesmo trabalha. O Ted tem uma característica muito interessante, porque o Ted, ele é um cara que ele tem assim um conhecimento que ele considera ter, mas quando o filme vai acontecendo, a gente vai falando, esse cara é um doido, é um maluco. E o Ted, eu acho que ele representa de certa forma esses conspiradores, né, essas teorias da conspiração que existem hoje em dia, né, aos montes, e o Ted parece ser aquele cara que ele sustenta essas teorias de uma forma muito convicta, né? Isso vai acontecer durante o filme, né? A sustentação do Ted é nessa teoria da conspiração. E aí é muito doido o que o filme faz, porque às vezes a gente acha que o Ted é maluco, às vezes a gente acha que ele não é maluco, e aí as coisas vão acontecendo, e assim, o filme vai acontecendo de uma forma, e aí? O que, que esse cara é? Né? Mas, de fato, existem elementos ali que caracterizam o personagem Ted como um conspirador, né? É interessante que ele fala assim, porque os meus estudos... Tem a parte que ele fala dos estudos que ele fez no YouTube, as coisas que ele faz. Então, assim, é eu acho que esse personagem traz uma crítica, talvez, a essa questão dos conspiradores que fazem suas teorias dentro da internet, do YouTube ou outras coisas. E aí, por outro lado, você tem a figura da Michelle, né? A Michelle, que é uma empresária rica, né, aqui na Terra, e, e ela tem uma questão interessante. Porque, por exemplo, quando o Ted começa a falar sobre as teorias dele e ela fala que ele é maluco, né? Ela começa a falar que ele é maluco, ela vem com um discurso científico muito grande, né? Ela traz o contraponto ao Ted, a essas teorias da conspiração do Ted, trazendo a ciência, né? Porque se você fosse considerar, tudo bem, teorias da conspiração e ciência, o que vale mais, né? Então existe um contraponto ali entre o Ted e a Michelle. Tem uma cena muito, muito interessante que eles começam a dialogar numa mesa. E aí isso fica muito claro, assim. Ela começa a falar, não, mas é porque eu fiz isso. Ela se coloca como uma pessoa ali da ciência, né? E o Ted, né, com aquelas teorias da conspiração dele. Então, ela tem esse lado. Por outro lado também, a Michelle, ela tem o lado, né, do capitalista máximo, né, daquela pessoa que está em cima da cadeia, né, financeira mundial e que por isso ela tem, né, o jeito dela, né, de ser aquela pessoa líder, né, não, mas não só um líder, mas também uma pessoa muito eu estou ela fala muitas vezes, você não é nada, eu estou acima de você, né? Então ela tem essa questão do capitalismo ali, né? E a gente não sabe, na verdade, quem é a Michelle durante o filme. Porque primeiro ela tem essa visão de uma capitalista, não, olha, vocês estão aqui, mas daqui a pouco vão me encontrar e tudo mais. É, mas ao mesmo tempo, né? Ela vai entrando ali no jogo e aí ela é o quê? Ela é uma alienígena, ela é uma pessoa, o Ted é maluco de verdade ou ele tá certo? Então a gente nunca sabe o que está acontecendo ali. Mas eu acho que a Michelle traz, né, essa visão do capitalismo. E na verdade, quando o filme começa a falar sobre uma divisão entre nós e eles, eu acho que ele está falando também sobre essa divisão, né? Entre as pessoas que são mais pobres e as pessoas que são mais ricas, né? Tem uma cena muito interessante que o Donnie e o Ted estão andando no supermercado e aí o Donnie fala, mas como é que eu vou reconhecer quem são as pessoas diferentes da gente? Aí o Ted fala, não, isso daí dá pra reconhecer, mas ele, como é que eu reconheço? Aí começam a aparecer várias pessoas assim, né? Aí ele, essas pessoas aqui, por exemplo, são diferentes? Ele fala, não, essas daqui elas são iguais a gente.
Isso faz uma alusão clara, né, a quem está acima da pirâmide financeira e quem está abaixo, né. Existem cenas, por exemplo, que eles estão na farmácia, aí o Donnie fala: "Mas e se descobrirem o que a gente está fazendo?" Fala assim: "Não, eles não vão descobrir o que a gente está fazendo, eles não estão nem aí para o que a gente está fazendo, eles não se importam com a gente", né. Então, existe sim uma questão que fala sobre essa desigualdade social no mundo, né? Os que importam e aqueles que não importam, né? E eu acho também interessante o papel do Donnie nesse sentido, porque o Donnie, eu acho que ele é aquele cara que está perdido no meio dessa guerra, vamos dizer assim, entre quem está em cima e quem está embaixo, né? O Donnie, ele, por exemplo, ele acata tudo que o Terry fala, né? Mas tem a cena, né, em que a Michelle começa a questionar ele, que é a primeira vez que ele dialoga de fato com a Michelle, e que ele vai começando a ser convencido por ela. Então o Donnie tá naquele lugar que, né, que eu entendo isso, eu estou falando isso como aquelas pessoas hoje em dia que elas vão de acordo com a maré, elas não conseguem talvez desenvolver muito uma opinião, mas elas começam a seguir o que convém a elas sem nem conseguir fazer nenhum tipo de questionamento, né? E aí eu tô falando sobre todos esses pontos aqui para dizer que eu acho que Bugônia, ele é um filme que, apesar de ter essa temática, os extraterrestres e tudo mais, ele claramente é um filme que ele tá criticando ali a humanidade, né, a forma como os humanos vivem, a ambição humana, né, esse desejo de poder e essa forma como o ser humano ele é autodestrutivo, né? As práticas que o ser humano adota, eles são autodestrutivas. Então, eu acho que Bugônia é uma grande crítica a isso. E nesse sentido, o final, que eu não vou contar aqui, faz todo, né? Tem todo o sentido, porque é uma conclusão dizendo, olha, o ser humano ele teve todas as chances ali, né, de conviver, de aparar os seus problemas, mas o ser humano ele é um ser ruim por natureza. E esse mundo não tem jeito, né? Então a solução é aquela que acontece dentro do filme. Eu acho que Bugônia leva muito a essa conclusão. Isso é o que eu estou falando. Vocês podem discordar ou podem concordar. Mas eu acho que o filme é muito interessante nesse sentido. Ele é uma crítica à sociedade muito potente, né? E eu acho que ele é uma crítica à sociedade feita de uma forma genial, porque você pega 3 personagens, você pega ali, características específicas e você coloca dentro desses personagens. Você faz isso de modo que esses personagens eh, não sejam, vamos dizer assim, eles não são só eles não são só uma forma, né, os personagens têm várias formas, os personagens têm vários tipos de representação. Vocês, por exemplo, podem encontrar mais representações do que eu falei aqui nos vídeos, né, então, ele consegue trazer várias características do ser humano em 3 personagens e produzir isso em um filme, né, que traz uma história. Então eu acho que Bugônia é um filme muito potente. E assim, em termos de comparação com os outros filmes que eu já assisti até agora o único filme que falta assistir mesmo, né, é o Valor Sentimental, apesar de não ter comentado alguns filmes aqui, mas eu acho que Bugônia, de todos os filmes que estão concorrendo ao melhor filme do Oscar, é o melhor. Essa é a minha opinião. Por exemplo, eu gosto muito de O Agente Secreto, que é um filme brasileiro, e eu sou brasileiro, né, então é natural que eu torça para Agente Secreto, mas isso não impede que, por exemplo, eu fale que eu acho que Bugônia é o melhor filme que está concorrendo, na minha opinião. Vai ganhar? Não. Se Agente Secreto ganhar, eu vou ficar super feliz, entendeu? Mas por tudo que eu falei aqui, por todas as opiniões que eu dei, eu acho Bugônia o melhor filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A minha opinião não representa o que o filme diz, não sei nem se o roteirista ou o Yorgos Lanthimos pensavam nisso, mas essa é a minha interpretação, assim como quem assiste pode ter outra interpretação e vocês podem ver diversas interpretações na internet, tá bom? Então eu agradeço para quem assistiu esse vídeo. Se gostaram, por favor, sigam o canal, compartilhem esse vídeo e fiquem ligados que eu vou estar sempre comentando novos filmes aqui.